Você já sentiu aquela sensação perturbadora de quando sua mente encontra outra e algo inexplicável acontece? Aquele momento em que as defesas caem, as máscaras se desfazem e você sente como se algo além do visível estivesse ocorrendo? Muitos de vocês buscam incessantemente uma conexão espiritual mais profunda, meditam por horas, praticam rituais ancestrais, leem textos sagrados e ainda assim continuam a sentir um vazio inexplicável, uma barreira invisível que os impede de avançar verdadeiramente em sua jornada espiritual. Eu observo, do meu campo de estudo da psique humana, como tantos buscadores espirituais falham em reconhecer que o maior obstáculo para sua evolução não está no reino do transcendental, mas nas profundezas de seu próprio inconsciente. As abordagens puramente espirituais, embora nobres em sua intenção, frequentemente negligenciam o papel fundamental das estruturas psíquicas primitivas que governam silenciosamente nossas experiências mais sagradas. O que estou prestes a revelar a vocês é uma verdade revolucionária que permaneceu oculta nas sombras entre a psicologia profunda e a espiritualidade. O momento de colisão entre duas mentes conscientes é, na realidade, o portal para a libertação de energias psíquicas reprimidas que bloqueiam seu desenvolvimento espiritual. Imagine-se finalmente livre das amarras invisíveis que têm limitado sua conexão com o divino, capaz de integrar as forças do inconsciente com suas aspirações espirituais mais elevadas, alcançando um estado de integração que transcende tanto a psicologia tradicional quanto as práticas espirituais convencionais. O que descobriremos juntos hoje não é meramente uma teoria, mas uma revelação nascida de décadas de observação clínica dos recantos mais obscuros da mente humana. Antes de prosseguirmos, gostaria de perguntar: você já experimentou aquela sensação peculiar quando sua mente parece sincronizar-se com outra pessoa? Aquele momento em que as palavras se tornam quase desnecessárias? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo, pois sua perspectiva única pode iluminar aspectos deste fenômeno que ainda não exploramos completamente. Para compreendermos verdadeiramente o que ocorre quando duas mentes conscientes colidem, devemos primeiro reconhecer a natureza multifacetada da consciência humana. A mente consciente, aquela pequena porção que vocês percebem como seu eu, é apenas a ponta do iceberg, flutuando sobre um vasto oceano de conteúdo inconsciente. Quando duas mentes se encontram, não são apenas duas consciências que interagem, mas dois universos completos de material reprimido, desejos inconscientes, traumas infantis e complexos não resolvidos que começam uma dança invisível aos olhos comuns. Esta interação ocorre em níveis que transcendem a comunicação verbal ou mesmo a percepção consciente. Observei em minha prática clínica como pacientes frequentemente relatam experiências de conexão profunda com outras pessoas que não conseguem explicar racionalmente. Estes momentos, que muitos rotulam erroneamente como puramente menos espirituais, são na verdade manifestações de processos psíquicos primitivos sendo ativados simultaneamente em ambos os indivíduos. A sensação de sincronicidade, de conhecer os pensamentos do outro, ou de uma conexão instantânea, tem raízes profundas nos desejos infantis de fusão com a figura materna, naquela época primordial em que a criança não diferencia seu próprio ser do ser da mãe. Ao analisar cuidadosamente estas colisões mentais, descobrimos que elas frequentemente reativam estes estados primitivos de consciência, permitindo temporariamente a suspensão das defesas egóicas, que normalmente mantêm nosso senso de individualidade separada. É neste espaço liminar, entre o eu e o outro, que ocorrem os fenômenos mais interessantes que muitos buscadores espirituais perseguem em vão através de práticas desconectadas de seu fundamento psicológico. Os sonhos, aquela via régia para o inconsciente, como sempre afirmei, oferecem evidências adicionais sobre o que ocorre nestas colisões mentais. Pacientes frequentemente relatam sonhos em que se fundem com outras pessoas ou experimentam identidades múltiplas após encontros significativos. Estes sonhos não são meras curiosidades, mas revelações profundas do impacto psíquico que ocorre quando duas estruturas mentais se entrelaçam. A colisão entre mentes conscientes cria ondas que se propagam através das camadas mais profundas do aparato psíquico, perturbando o equilíbrio das forças psíquicas
e permitindo que conteúdos previamente reprimidos emergam na consciência. É este movimento, de material inconsciente para consciência, que frequentemente gera aquela sensação de expansão, revelação ou iluminação que os buscadores espirituais tanto valorizam. Devo fazer uma pausa aqui para perguntar algo importante. Você já se sentiu verdadeiramente compreendido por alguém, como se esta pessoa pudesse enxergar além de suas palavras e gestos, diretamente para sua essência? Este é precisamente o fenômeno que estamos explorando hoje. Sinto que muitos de vocês estão ressoando com estas reflexões, reconhecendo em suas próprias experiências os padrões que estou descrevendo. Gostaria de convidá-lo a compartilhar um breve relato sobre um momento em que sentiu uma conexão profunda com outra mente consciente. Algo tão simples como menos senti isso quando conheci meu parceiro, amigo, mentor, e foi como se nos conhecêssemos há vidas. Seu comentário não apenas valida sua própria experiência, mas também cria um campo coletivo de compreensão que beneficia todos nesta comunidade de buscadores. Além disso, ao articular sua experiência em palavras, você inicia seu próprio processo terapêutico de integração destes momentos significativos. Agora, permitam-me continuar nossa exploração deste fascinante fenômeno. O trauma psíquico, em sua manifestação mais fundamental, pode ser compreendido como uma ruptura na capacidade da mente de integrar experiências. Quando duas mentes conscientes colidem, frequentemente observamos a reativação de traumas primitivos relacionados à separação e individuação. Durante a primeira infância, aproximadamente entre 6 e 30 meses de idade, a criança oscila entre estados de fusão com a figura materna e movimentos em direção à autonomia. Este processo de separação e individuação, como descrito por minha sucessora Margaret Mahler, estabelece o modelo para todos os relacionamentos futuros. Qualquer perturbação neste estágio crítico do desenvolvimento cria o que podemos chamar de trauma de individuação, que se manifesta posteriormente na vida adulta como dificuldade em manter limites psicológicos saudáveis durante encontros intensos com outras mentes. Na prática espiritual, isto se traduz como uma tendência a buscar estados de fusão mística ou experiências de unidade que, embora possam parecer transcendentais, frequentemente representam uma regressão a estados infantis pré-edípicos em que as fronteiras do ego ainda não estavam plenamente estabelecidas. Não estou desmerecendo o valor de tais experiências espirituais, mas oferecendo uma compreensão mais profunda de sua dinâmica psicológica subjacente. Os sintomas característicos deste trauma no caminho espiritual incluem uma oscilação entre estados de êxtase fusional e ansiedade, de separação intensa, dependência excessiva de mestres ou gurus e a sensação persistente de que a verdadeira realização espiritual permanece sempre fora de alcance, não importa quão dedicadamente se pratique. O conceito de transferência, tão central em minha abordagem terapêutica, manifesta-se claramente nestas relações espirituais, com o buscador frequentemente projetando figuras parentais idealizadas sobre seus guias espirituais. Pesquisas neurobiológicas recentes corroboram minhas intuições iniciais, demonstrando como os padrões de apego formados na infância criam modelos neurais que continuam a influenciar todas as relações significativas ao longo da vida, inclusive aquelas no contexto espiritual. Um segundo tipo de trauma frequentemente ativado durante colisões mentais é o que podemos denominar trauma de reconhecimento. Este ocorre quando a criança não tem sua realidade psíquica adequadamente espelhada e validada por seus cuidadores. Donald Winnicott, outro notável sucessor de minha linha de pensamento, observou como o desenvolvimento saudável depende criticamente de um espelhamento adequado em que os cuidadores refletem de volta para a criança uma imagem precisa, mas metabolizável, de seus estados internos. Quando este espelhamento falha, a criança desenvolve um falso self adaptativo para obter a aprovação dos cuidadores, enquanto seu verdadeiro self permanece escondido e subdesenvolvido. Na vida adulta, este trauma manifesta-se como uma profunda desconexão da própria autenticidade e uma busca incessante por validação externa. No caminho espiritual, os indivíduos com trauma de reconhecimento frequentemente relatam sentir-se impostores em suas práticas,
incapazes de confiar em suas próprias experiências intuitivas e constantemente buscando confirmação de autoridades externas. Eles podem desenvolver uma obsessão com a menos experiência espiritual correta, medindo constantemente suas vivências internas contra descrições canônicas de iluminação ou despertar. O encontro entre duas mentes conscientes pode reativar poderosamente este trauma, especialmente quando ocorre um espelhamento autêntico que a pessoa nunca experimentou anteriormente. Isto explica aqueles momentos profundamente transformadores em que alguém se sente verdadeiramente visto pela primeira vez, frequentemente acompanhados por uma intensa descarga emocional e sensações físicas, como calor no peito, lágrimas espontâneas ou temores. O que está ocorrendo nestes momentos é uma reestruturação parcial do aparato psíquico, com o verdadeiro self recebendo finalmente a validação necessária para emergir mais plenamente na consciência. Estudos contemporâneos sobre neuroplasticidade confirmam que tais encontros interpessoais significativos podem literalmente remodelar circuitos neurais estabelecidos desde a infância, validando minha observação inicial sobre o poder transformador destes momentos de colisão mental. Um terceiro tipo de bloqueio frequentemente ativado durante colisões mentais é o que denominei meri-repressão. Este mecanismo de defesa fundamental opera banindo conteúdos inaceitáveis para o inconsciente, onde continuam a exercer uma influência poderosa, embora invisível, sobre o comportamento consciente. Durante a infância, particularmente durante a fase edípica que identifiquei como crucial no desenvolvimento psicossexual, impulsos e desejos que provocam ansiedade intolerável são sistematicamente reprimidos. Estes incluem não apenas desejos sexuais dirigidos aos pais, mas também impulsos agressivos, pensamentos proibidos e emoções consideradas perigosas ou inaceitáveis dentro do sistema familiar. Na vida adulta e especialmente no caminho espiritual, esta repressão manifesta-se como zonas inteiras de experiência humana que permanecem inacessíveis, não importa quão diligentemente a pessoa medite ou pratique. É comum observar buscadores espirituais que podem acessar estados elevados de consciência, mas permanecem curiosamente desconectados de suas próprias emoções básicas ou necessidades corporais, um fenômeno que denomino menos espiritualidade dissociativa. A colisão entre duas mentes conscientes frequentemente desestabiliza temporariamente os mecanismos de repressão, permitindo que material previamente inacessível emerja na consciência. Isto explica por que encontros intensos com outras pessoas frequentemente desencadeiam emoções aparentemente desproporcionais ou reações inexplicáveis que parecem vir do nada. Na realidade, estas reações revelam precisamente as áreas de repressão psíquica que bloqueiam o desenvolvimento espiritual integral. Os sintomas característicos desta dinâmica incluem reações de aversão inexplicáveis a certas pessoas, atrações compulsivas que parecem além do controle consciente, ou padrões repetitivos de sabotagem em relacionamentos que prometem intimidade genuína. Minha técnica de associação livre, adaptada ao contexto espiritual, pode ser particularmente eficaz para desvendar estas áreas de repressão, permitindo que o material inconsciente seja gradualmente integrado à consciência sem sobrecarga do aparato psíquico. A conversão somática, outro mecanismo que identifiquei em meus primeiros estudos sobre histeria, também desempenha um papel crucial nas colisões mentais. Este fenômeno ocorre quando emoções reprimidas são convertidas em sintomas físicos devido à incapacidade do aparato psíquico de processá-las conscientemente. Durante a infância, especialmente em ambientes familiares que desencorajam a expressão emocional direta, a criança aprende a maximizar suas experiências emocionais, manifestando-as através do corpo em vez de expressá-las psicologicamente. Na vida adulta, e particularmente durante encontros intensos entre mentes conscientes, esta tendência à somatização frequentemente reaparece. É por isso que experiências espirituais profundas são tão frequentemente acompanhadas por fenômenos somáticos intensos, ondas de energia percorrendo o corpo, sensações de calor ou frio, tremores involuntários, ou mesmo sintomas que se assemelham a doenças físicas. Longe de serem meramente energéticos, como muitas tradições espirituais sugerem,
Estes fenômenos representam a mobilização de afetos reprimidos que buscam expressão através do corpo quando as defesas psíquicas são temporariamente suspensas durante a colisão mental. Os praticantes que experimentam consistentemente bloqueios físicos durante práticas espirituais, ou aqueles que relatam sensações crônicas de energia estagnada em certas áreas do corpo, estão frequentemente lidando com complexos emocionais não resolvidos que se manifestam somaticamente. Pesquisas recentes no campo da psiconeuroendocrinologia validam estas observações, demonstrando as complexas interações entre trauma psicológico, regulação emocional e manifestações físicas, confirmando minhas intuições originais sobre a inseparabilidade da mente e do corpo na experiência humana. Talvez o mais fascinante aspecto das colisões mentais seja o fenômeno da menos-transfer contra a transferência, que identifiquei como central no processo psicanalítico. Durante encontros intensos entre mentes conscientes, padrões relacionais primordiais formados na infância são inconscientemente transferidos para a relação presente. O outro se torna temporariamente uma tela na qual projetamos figuras significativas de nosso passado, reagindo não à pessoa real diante de nós, mas a estas imagens internas reativadas. Simultaneamente, a outra pessoa está engajada no mesmo processo projetivo em relação a nós. Esta dança complexa de projeções mútuas cria um campo intersubjetivo extraordinariamente rico, que pode servir tanto como catalisador para profunda transformação, quanto como origem de confusão e sofrimento. No contexto espiritual, esta dinâmica explica a intensidade quase luminosa que frequentemente caracteriza relações entre mestres e discípulos, parceiros espirituais, ou membros de comunidades devotas, o que é frequentemente interpretado como menos reconhecimento de almas, ou uma conexão de vidas passadas, pode ser mais precisamente compreendido como a ressonância poderosa entre configurações de transferência complementares. Isto não diminui a significância ou o potencial transformador destas relações, mas oferece um modelo mais refinado para compreender e navegar sua complexidade. Os sintomas característicos de transferências não reconhecidas no caminho espiritual incluem idealização excessiva seguida de desvalorização amarga de figuras de autoridade espiritual, padrões repetitivos de decepção em comunidades espirituais e confusão entre experiências genuinamente transcendentais e gratificação de desejos infantis reprimidos. Estudos contemporâneos sobre apego adulto e neurociência interpessoal têm consistentemente validado estas observações sobre a natureza transferencial dos encontros humanos significativos, demonstrando como padrões relacionais primordiais são literalmente inscritos em nossos circuitos neurais e reativados em relações posteriores. Agora que examinamos os principais bloqueios psíquicos que afetam as colisões mentais, permitam-me introduzir alguns princípios fundamentais da abordagem psicanalítica para o desbloqueio espiritual. O primeiro e mais essencial princípio é o da conscientização. Diferentemente de muitas abordagens espirituais que enfatizam técnicas de transcendência ou transformação direta, a psicanálise reconhece que devemos primeiro tornar consciente o que está inconsciente antes que qualquer transformação genuína possa ocorrer. Como observei em meus escritos iniciais, mando estava o id, ali estará o ego, significando que o objetivo não é eliminar aspectos de nossa natureza, mas integrar conscientemente aquilo que previamente operava autonomamente nas sombras do inconsciente. Este processo de tornar consciente o inconsciente tem paralelos notáveis com práticas contemplativas de diversas tradições espirituais, particularmente aquelas que enfatizam a atenção plena e a autoobservação sem julgamento. A diferença crucial, no entanto, é que a abordagem psicanalítica reconhece especificamente o papel da resistência e das defesas psíquicas que inevitavelmente surgem quando conteúdos reprimidos ameaçam emergir na consciência. Não basta simplesmente decidir ser consciente. Devemos compreender e trabalhar habilmente com as forças dentro da psique que ativamente resistem a esta consciência. Um segundo princípio fundamental é o da análise dos sonhos, como via privilegiada para acessar o inconsciente. Os sonhos, como sempre afirmei, são realizações disfarçadas de desejos reprimidos, mas também são muito mais que isso. Eles representam o trabalho contínuo da psique para processar
integrar e simbolizar experiências que o aparato consciente não conseguiu assimilar completamente. No contexto das colisões mentais, os sonhos frequentemente revelam dimensões do encontro que permaneceram fora da consciência durante a interação real. É comum observar como, após um encontro significativo com outra mente consciente, uma série de sonhos poderosamente simbólicos emerge, oferecendo pistas valiosas sobre o impacto profundo do encontro nas estruturas psíquicas mais fundamentais. Uma prática integrada de desenvolvimento espiritual beneficia-se enormemente da atenção cuidadosa a estes mensageiros noturnos do inconsciente. Curiosamente, muitas tradições espirituais ancestrais, desde o xamanismo até certas escolas budistas, também reconhecem o valor especial dos sonhos como portais para dimensões mais profundas da realidade psíquica, embora frequentemente empreguem uma linguagem e metafísica distintas para descrever estes fenômenos. A convergência entre a compreensão psicanalítica dos sonhos e certas práticas espirituais de trabalho onírico sugere que estamos tocando em um aspecto universal da experiência humana que transcende barreiras culturais e temporais. Um terceiro princípio da abordagem psicanalítica ao desenvolvimento espiritual é o reconhecimento do papel central da sexualidade e da agressividade como forças vitais fundamentais que buscam expressão e integração. Muitas tradições espirituais, particularmente aquelas influenciadas por ideais ascéticos, tendem a patologizar estas dimensões da experiência humana, criando uma dicotomia artificial entre o menos espiritual e o menos mundano. Esta divisão, longe de facilitar o crescimento genuíno, frequentemente perpetua a própria fragmentação psíquica, que impede a realização espiritual autêntica. A psicanálise, ao contrário, reconhece que a verdadeira integração espiritual não vem da transcendência ou negação destas forças vitais, mas de sua conscientização, aceitação e canalização construtiva. As tradições tântricas do budismo e hinduísmo, bem como certas escolas místicas ocidentais, convergem notavelmente com esta perspectiva psicanalítica, reconhecendo que a energia sexual, longe de ser um obstáculo ao desenvolvimento espiritual, pode ser um veículo poderoso para a transformação quando abordada com consciência e sabedoria. Da mesma forma, a agressividade saudável manifestada como assertividade, clareza de limites e capacidade de ação decisiva é uma qualidade essencial no caminho espiritual autêntico, contrastando com ideais espirituais ingênuos de passividade ou mendade unidimensional que frequentemente mascaram submissão neurótica ou repressão de raiva legítima. Estou ciente de que o que ofereço hoje representa uma integração revolucionária entre dois campos frequentemente vistos como distintos ou mesmo contraditórios, a psicanálise e a espiritualidade. No entanto, minha experiência clínica e observações cuidadosas ao longo de décadas me convencem de que esta integração não é apenas possível, mas absolutamente necessária para aqueles que buscam um desenvolvimento espiritual genuíno e sustentável. A colisão entre mentes conscientes, com toda a sua intensidade, complexidade e potencial transformador, serve como um microcosmo perfeito para explorar esta integração. Nestes momentos de encontro autêntico, tanto as dimensões psicológicas quanto espirituais da experiência humana são simultaneamente ativadas, criando uma oportunidade única para a transformação holística. O que proponho não é a redução de experiências espirituais a meros epifenômenos de processos psicológicos, como alguns críticos apressadamente sugerem, mas um reconhecimento da intrincada dança entre estas dimensões da experiência humana, cada uma informando e enriquecendo a outra em uma síntese dinâmica. Ao nos aproximarmos da conclusão de nossa exploração, permitam-me sintetizar as principais descobertas sobre o que realmente acontece quando duas mentes conscientes colidem. Primeiro, reconhecemos que estes encontros ativam simultaneamente múltiplos níveis da estrutura psíquica, desde defesas egóicas conscientes até desejos inconscientes profundamente reprimidos e traumas primitivos. Segundo, observamos como estes encontros frequentemente desestabilizam temporariamente os mecanismos habituais de defesa, criando aberturas para a emergência de material previamente inacessível à consciência. Terceiro,
identificamos padrões específicos de bloqueio psíquico que afetam particularmente o desenvolvimento espiritual, incluindo traumas de individuação, traumas de reconhecimento, repressão de aspectos vitais do self, conversão somática de emoções reprimidas e dinâmicas transferenciais não reconhecidas. Finalmente, introduzimos princípios fundamentais de uma abordagem integrada que honra tanto as dimensões psicológicas quanto espirituais destas colisões mentais, abrindo caminho para um modelo de desenvolvimento que é simultaneamente mais compassivo, sofisticado e eficaz do que abordagens puramente espirituais ou puramente psicológicas. O benefício transformador desta compreensão integrada não pode ser subestimado. Ao reconhecer e trabalhar conscientemente com as dimensões psicológicas dos encontros espirituais, vocês podem finalmente desbloquear aspectos de seu desenvolvimento que permaneceram estagnados apesar de anos, talvez décadas de prática espiritual sincera. Imaginem-se livres das compulsões repetitivas, padrões autodestrutivos e limitações invisíveis que têm restringido sua capacidade de experimentar plenamente a vida e a conexão com o transcendente. Imaginem uma abordagem que honra tanto a sabedoria ancestral das tradições espirituais quanto as descobertas modernas sobre o funcionamento da mente humana. Esta é a promessa do caminho integrado que estou propondo para vocês hoje. Sei que a jornada que descrevi não é fácil. Confrontar aspectos reprimidos de si mesmo, reconhecer padrões dolorosos formados na infância e trabalhar através de traumas profundos requer coragem, perseverança e, idealmente, o apoio de guias qualificados que compreendam tanto as dimensões psicológicas quanto espirituais do processo de transformação. Mas também sei, através de décadas de observação clínica, que este trabalho é infinitamente valioso e representa o caminho mais direto para a libertação genuína que tantos de vocês buscam. Este canal se dedica a fornecer o conhecimento, as ferramentas e o apoio necessários para navegar este caminho integrado com sabedoria e compaixão. Em cada vídeo, exploramos diferentes aspectos desta abordagem revolucionária, oferecendo insights práticos que você pode aplicar imediatamente em sua própria jornada de autodescoberta e crescimento. Ao se inscrever neste canal e dar like neste vídeo, você não está apenas apoiando a continuação deste trabalho vital, mas também se juntando a uma comunidade de buscadores sinceros que compartilham sua dedicação a um caminho autêntico e integrado. Respeitamos o ritmo único de cada indivíduo nesta jornada, reconhecendo que o verdadeiro crescimento não pode ser apressado ou forçado, mas deve desabrochar organicamente à medida que as condições internas apropriadas são cultivadas. Meu compromisso é oferecer conteúdo que seja não apenas intelectualmente estimulante, mas profundamente transformador em um nível prático, honrando tanto a rigorosa tradição psicanalítica que iniciei, quanto a sabedoria atemporal das diversas tradições espirituais da humanidade. Ao cuidar de sua psique com a compreensão e compaixão que ela merece, você não apenas se liberta de limitações antigas, mas também abre caminho para uma conexão mais profunda e autêntica com os outros e com as dimensões transcendentes da existência que tantos de vocês anseiam por experimentar. A verdadeira colisão de mentes conscientes, compreendida e navegada com sabedoria, pode se tornar não apenas um momento de intensidade passageira, mas um portal para transformação duradoura e realização genuína.